Fala meus queridos, aqui quem tá falando é André Aro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre 10 curiosidades sobre o Bitcoin. E no final eu quero que você comente quantas dessas 10 você não conhecia e também qual que você achou a mais interessante. Então bora começar, top 10 curiosidades sobre o Bitcoin. A primeira delas, muita gente não sabia, ou pelo menos não sabe, que o Bitcoin, apesar de sim ser a primeira criptomoeda que deu certo, ela não foi a primeira criada. Antes do Bitcoin já tentaram criar outras criptomoedas, ou falar assim, desde os anos 90 eles já tentavam uma ideia de um outro dinheiro, usando criptografia, uma moeda digital, mas nenhuma delas deu certo. O que o Bitcoin realmente trouxe de inovação foi a tecnologia blockchain e graças a ela o Bitcoin sim se tornou a primeira criptomoeda que deu certo e deu origem a diversas outras que a gente tem nos dias de hoje. A segunda curiosidade, inclusive temos um vídeo sobre ela, Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto, só que ninguém sabe até hoje quem é Satoshi. Inclusive no vídeo que nós fizemos nós falamos um pouco mais sobre quem poderia ser, algumas ideias, mas até hoje a gente não sabe quem é o criador do Bitcoin, só temos esse nome, Satoshi Nakamoto, que nós atribuímos aí até às vezes a uma pessoa, não sabemos se é um homem, mulher, um grupo de pessoas, mas sim, o fato da gente não saber quem é Satoshi Nakamoto, ficar de uma forma aí em anonimato, garante também que o Bitcoin seja realmente descentralizado. Imagine, se a gente fala que o Bitcoin é do Elon Musk, por exemplo, talvez não seja tão descentralizado assim. A terceira dica é que apesar do Bitcoin ter sido publicado o white paper dele com as ideias em 2008, as ideias do Bitcoin não vêm de muito antes. E uma das que eu gosto de reforçar é a de um livro, Desestatização do Dinheiro, publicado em 1976 pelo economista Hayek. Ele que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 74, já defendia aí nos anos 70 que a gente deveria na verdade, ter uma moeda descentralizada dos governos, que a gente poderia ter uma moeda privada, todo mundo fosse livre para escolher a sua própria moeda. E esses ideais aí foram levados até o Bitcoin, principalmente a criação do seu white paper, com certeza esse livro foi utilizado. Inclusive recomendo a leitura. A quarta dica que muita gente já deve ter visto é que a primeira transação, não efetivamente de Bitcoin, mas para comprar alguma coisa, foi o que a gente chama de Bitcoin Pizza Day no dia 22 de maio. Em 2010, nesse dia, houve a primeira transação de Bitcoin para comprar algo do mundo físico. E o que aconteceu? Uma pessoa lá da Flórida mandou uma mensagem no fórum de Bitcoin falando o seguinte: eu quero comprar 2 pizzas, quero que vocês mandem aqui em casa, não me importa se vocês vão fazer a pizza, vão comprar e vão fazer, mas eu vou pagar com Bitcoin e eu quero ter pizza aqui em casa pagando com Bitcoin. Só que ele utilizou o pagamento de 10 mil Bitcoins. Lembrando, Bitcoin não valia nada, inclusive as 2 pizzas saíram aí por 60 dólares. Então pensa que com 10 mil Bitcoins valiam aproximadamente aí 60 dólares, ou seja, não valia praticamente nada o Bitcoin. E o fato de eles terem utilizado, ter feito essa transação, inclusive uma pessoa da Califórnia aceitou esse desafio, foi colocado no fórum e comprou, ligou na pizzaria próximo da casa dessa pessoa, mandou entregar pizza e o valor foi transferido. Talvez, independente do momento que você está assistindo esse vídeo, se vai ser agora ou mais pra frente, a certeza é, foram as pizzas mais caras da história. Converta isso para o valor atual, com certeza você vai ver que em reais, inclusive, seriam pizzas bilionárias. Nossa quinta curiosidade sobre Bitcoin é que estimam, na verdade não tem o número correto, mas que aproximadamente 20% dos Bitcoins que nós temos, ou seja, hoje nós temos emitido mais de 19 milhões. 20% seria aí um pouco mais de 3,5, 3,7, de acordo com algumas empresas comentam, estariam perdidos, ou seja, pessoas não têm mais o acesso com as chaves, perderam, principalmente nesse começo onde o Bitcoin ele era muito barato, 10 mil Bitcoins, 60 dólares, o pessoal acabou perdendo as chaves de acesso com o Bitcoin e não consegue ter mais acesso ao dinheiro, não consegue movimentar. Então algumas carteiras, pessoas que talvez já morreram, pessoas que perderam o acesso e por aí vai, estima-se que 20% dos Bitcoins já minerados as pessoas não têm acesso, estão de certa forma perdidos. Na sexta curiosidade é que a palavra Bitcoin entrou para o dicionário Oxford em 2013. E legal disso tudo é que se você for pegar o Bitcoin, pegar como esse dicionário define, vou até ler para vocês aqui, que é uma definição bem interessante sobre Bitcoin. Então em 2013 a palavra Bitcoin, o termo Bitcoin na verdade, entrou para o dicionário. E eles definem assim: um tipo de moeda digital em que as técnicas de criptografia são utilizadas para regular a geração de unidade de moedas, verificar a transferência de fundos, operando independentemente de um banco central. Ou seja, uma definição bem simples, que é uma moeda que já é programada para ser emitida, e isso é bem interessante, também livre dos governos e de bancos centrais. Outra curiosidade sobre o Bitcoin, já na nossa sétima curiosidade, é que o Bitcoin, o último, aproximadamente
se estima que o último Bitcoin que será minerado, será criado, será no ano de 2140. Isso porque o Bitcoin, para quem não conhece, ele passa por um processo a cada 4 anos aproximadamente, chamado de halving, ou seja, a gente corta pela metade a emissão de Bitcoin que é criado a cada bloco. Então quando ele começou, vamos falar que 50 Bitcoins estavam sendo criados, depois de 4 anos, 25 Bitcoins a cada bloco, depois cortaram para 12,5 e vão cortando metade, 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 até que a gente vai tendo, ou seja, a cada 4 anos ele se torna cada vez mais escasso na sua criação e ele vai diminuindo. Então o Bitcoin tende a ser deflacionário, diminuir a sua inflação, que seria a geração de Bitcoins a cada 4 anos, e com essas reduções, em 2140, a nossa estimativa de geração do último Bitcoin. A nossa oitava curiosidade do Bitcoin é que o Canadá foi o primeiro país a criar, na verdade, um caixa eletrônico para que você comprasse Bitcoin. Isso no ano de 2013. Apesar de hoje já ter, inclusive no Brasil, caixas eletrônicos ao redor do mundo, nós já temos. Então em 2013, o Canadá foi o pioneiro a colocar, sendo o primeiro país onde você poderia conectar, entrar num caixa eletrônico e comprar Bitcoin de uma maneira muito fácil. A nossa nona curiosidade do Bitcoin é que você já deve ter ouvido que a China bloqueou, baniu o Bitcoin, baniu as criptomoedas, os mineradores, inclusive em 2021 tivemos um caso desse, mas que não foi a primeira vez, pelo menos 5 vezes a China já tentou banir de alguma forma o Bitcoin, as criptomoedas, e a primeira delas foi em 2013. Ou seja, pessoal, entra ano, sai ano, a China vai tentar banir e depois acaba voltando atrás, porque não consegue, na verdade é essa, e eles tentam banir de novo, depois vira crime, porque eles não querem essa liberdade para o povo deles. Infelizmente, questões políticas aí não permitem tal liberdade para a sua população. Então não se surpreenda se amanhã ou depois a gente vê mais uma notícia que a China está tentando banir, falando que é crime, que vai dar cadeia, porque é assim que eles tentam fazer desde 2013, nenhuma novidade sobre isso. E a última curiosidade do Bitcoin é que existe um site, na verdade existem alguns sites que falam sobre quantas vezes o Bitcoin já morreu. Um deles que eu gosto, na verdade tem 2 bem interessantes, e aqui eu vou projetar a tela para vocês darem uma olhada. É que estimam-se, de acordo com o site, mais de 350 vezes, alguns deles mais de 400 vezes que o Bitcoin já morreu. Chamam obituário do Bitcoin. Se você jogar no Google Bitcoin is dead, tem o primeiro site e tem outro que é o Bitcoin obituário. Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Todos esses sites você pode olhar que eles colocam aqui quantas vezes já mataram o Bitcoin. E a primeira, desde a criação já matam, inclusive tentam matar até os dias de hoje. E o mais legal, nesse primeiro site bitcoinsdead.org, e que eles colocam aqui quando foi, você pode ver aqui 385 vezes. Está meio desatualizado ainda aqui, com certeza já mataram o Bitcoin depois disso. Qual era o valor do Bitcoin, qual foi a notícia, aonde foi publicada, quem foi a pessoa que publicou e também aonde que essa pessoa está. E temos pessoas realmente importantes aqui. Christine Lagarde, por exemplo, presidente aí do Banco Central Europeu, então falando que o Bitcoin não é nada. E outro site também é o Bitcoin, o obituário do Bitcoin, falando aqui, até também acho que está desatualizado, e somente aqui, pessoal, mais de 461 vezes que já mataram o nosso Bitcoin. É legal que você conheça que o Bitcoin já morreu pelo menos aí 461 vezes, de acordo com esse site, e acredito que até mais vezes se considerasse algumas pessoas que eu conheço. E se ficou até o final desse vídeo e curtiu, não deixe de deixar o like aqui embaixo, seguir o nosso canal e não esqueça, comente aqui quantas dessas curiosidades você não conhecia e qual que você achou mais interessante. É isso aí, te vejo nos próximos vídeos, grande abraço e até mais.